Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Olá, meu irmão, minha irmã. O santo do dia de 7 de dezembro é Santo Ambrósio, bispo de Milão e doutor da Igreja. No seu tempo havia divisões sociais dilacerantes. Em 7 de dezembro de 374, em uma igreja milanesa dava-se uma discussão animada. A embaraçosa nomeação do bispo da cidade, capital do Império Romano do Ocidente, havia agravado a separação entre católicos e arianos. A negação da divindade de Cristo, defendida pelos arianos e combatida pelos católicos, era vista como uma barreira insuperável na escolha de um pastor que pudesse representar ambas as partes. Um bispo para todos. Como mediador, foi convocado o governador das regiões italianas da Lombardia, Ligúria e Emília-Romagna, conhecido pela sua imparcialidade e equidade. Ele se chamava Ambrósio, nascido em 340, em Augusta dos Tréveros, Alemanha, no seio de uma família romana cristã, terceiro de 3 filhos, que também se tornaram santos, Marcelina e Sátiro. Ambrósio concluiu seus estudos jurídicos em Roma, sob o exemplo do pai, prefeito da Gália, aprendendo a oratória e a literatura grego-latina. O sucesso da sua carreira de magistrado e o seu equilíbrio em resolver controvérsias bastante difíceis tornaram-no o candidato ideal para moderar o impetuoso debate milanês, que começou com a morte do bispo ariano Augêncio. O convite de Ambrósio ao diálogo convenceu o povo e evitou o perigo de tumultos. Porém, enquanto o governador pensava em ter cumprido a sua missão com sucesso, aconteceu o imprevisto. Entre a multidão elevou-se uma alta voz de criança que ecoou em toda a assembleia, que dizia: Ambrósio bispo. Assim, católicos e arianos inesperadamente chegavam ao desejado acordo. A ovação popular desnorteou Ambrósio, porque não era batizado e se sentia indigno. Quis rejeitar o cargo, dirigindo-se ao imperador Valentiniano, que, porém, confirmou o anseio popular. Então, Ambrósio fugiu, mas também o Papa Dámaso o achava idôneo à dignidade episcopal. Logo, entendendo que esta era a vontade de Deus, aceitou e se tornou bispo de Milão com apenas 34 anos de idade. Em oração junto com o povo, Ambrósio distribuiu seus bens aos pobres e dedicou-se ao estudo dos textos sagrados e dos padres da Igreja. Quando leio as Escrituras, dizia: Deus passeia comigo no paraíso. Aprendeu a pregar de tal maneira que a sua oratória encantou o jovem Agostinho de Hipona, levando-o à conversão. Assim, a vida de Ambrósio se tornara cada vez mais sóbria e austera, toda dedicada ao estudo, à oração, à escuta assídua e solidária dos pobres e do povo de Deus. Se a Igreja dispõe de ouro, não é para guardá-lo, mas para distribuí-lo a quem mais necessitar. Disse quando decidiu fundir os ornamentos litúrgicos dourados para pagar o resgate de alguns fiéis sequestrados pelos soldados nórdicos. Combate à heresia. As suas prioridades foram a paz e a concórdia, mas jamais tolerou o erro. A iconografia artística o representa com um açoite na mão contra os hereges. Ele combateu energicamente o arianismo, que o levou a discordar até com governadores e soberanos. Daquele conflito
que eclodiu sobre o governo da imperatriz filo-ariana Justina, Santo Ambrósio saiu vencedor, reafirmando a independência do poder espiritual do poder temporal. O episódio da carnificina de Tessalônica foi emblemático. Depois do exídio de 7.000 pessoas, em revolta pela morte do governador, Santo Ambrósio conseguiu convencer Teodósio, autor da chacina, a se arrepender. O imperador é da Igreja e não acima da Igreja. Era a convicção do bispo milanês, que, ao contrário da lei, não submeteu nenhuma igreja aos arianos. A primazia de Pedro. Por outro lado, Ambrósio sempre reconheceu a primazia do bispo de Roma, dizendo: Ubi Petrus, ubi Ecclesia. Onde está Pedro, ali está a igreja. O amor a Cristo, à Igreja e a Maria emergiu das suas copiosas obras literárias e teológicas, que lhe conferiram, junto com os santos Jerônimo, Agostinho e Gregório Magno, o título de grande doutor da Igreja do Ocidente. Construtor de basílicas, compositor de hinos, que revolucionaram o modo de rezar e incansável na oração, Ambrósio morreu no Sábado Santo de 397. Uma multidão imensa o homenagearam no dia de Páscoa. Um grande santo que ajudou muito a Igreja, principalmente a Igreja da Itália e próximo de Roma, contra a heresia ariana. E, vamos dizer, a sua pregação responsável pela conversão de Santo Agostinho. Peçamos ao Senhor a graça de ser firmes na verdade, cheios de misericórdia com os irmãos e promotor da paz e da concórdia. Oremos. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa Igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com força e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Ambrósio, rogai por nós.